Olá, estou fazendo um bordado livre em jeans. Comecei ontem a fazer numa aula ao vivo e hoje eu vou dar continuidade para que a gente possa concluir esse bordado juntas. Num outro vídeo nós fizemos essa rosa, procura lá na lista dos vídeos publicados que você vai encontrar. Agora eu estou bordando essa outra flor, dando um contorno de ponto haste, um interno de ponto semente ou ponto areia e concluindo com essa flor. Nesse caso, eu escolhi essa linha matizada, que é uma linha tingida artesanalmente, para que ela tenha várias cores e isso já facilite meu trabalho, tá bom? Vamos lá. Eu estou fazendo um ponto aresta pequeno, para que esse ponto fique como contorno da minha flor. Então, eu faço o mesmo ponto aresta que a gente aprendeu em vídeos anteriores, com pontos para bordado livre, e vou fazendo exatamente no contorno da minha flor. Além de pontos pequenos, eu faço pontos mais fechados, para que não fique a borda muito aberta. Então, seguimos. Quando eu uso a linha matizada, ela começa com verde, ela vai passar para esse tom meio terracota e vai chegar no amarelo. É super importante, quando eu estou fazendo um bordado em jeans, ou em qualquer outra coisa que eu estou montando um risco, é importante que na escolha das minhas cores e das minhas linhas, eu tenho um link de cor. Do mesmo jeito que eu tenho amarelo e vinho aqui, eu tenho cores nessa linha que joguem um pouco com esses tons, para que me dê uma harmonia geral. Outra coisa importante que vocês precisam observar aqui, essa pétala eu vim até aqui embaixo. Então eu não preciso começar daqui de baixo, eu começo daqui de cima e vou até aqui. Esta daqui eu vou começar de baixo e ir até lá, tá bem? Então, seguimos. Vou encerrar aqui. Vou arrematar aqui. Corto a minha linha. Dou nó novamente para começar a outra pétala. Para que não fique um avesso sujo, como eu chamo. O que é avesso sujo? É um avesso onde todas as linhas ficam com um caminho percorrido indo longe. Então, é preferível que tenha nó, pode ser um avesso imperfeito, porque o avesso perfeito não pode ter nó, mas que ela seja um avesso bonito, um avesso limpo, ó. Vou descer um pouco mais a câmera para pegar melhor. O ponto aresta, ele deve sempre apontar uma correntinha aberta, que sempre aponta para essa linha que eu tô querendo seguir. Então, a agulha, eu sempre vou pegar ela um pouco na diagonal. Se eu pego ele reto, ela vai dar uma outra forma de ponto aresta. Opa! Quando aqui eu tô bordando com 2 fios, para que no vídeo fique melhor. Mas a gente tem que tomar o cuidado para que a gente puxe os 2 fios com a mesma tensão, para que de repente não dê algum problema depois. Porque ela fica desarmoniosa, ela vai ficar feia se não tiver os 2 fios puxados na mesma tensão.
eu vou ter que arrematar. O tamanho da minha linha para arremate, ele deve ser o dobro do tamanho da minha agulha. E aqui já está. Então, eu vou para baixo, vou arrematar. Certo? E vou vir com outro fio. Colocando 1, 2 fios. É importante que aqui estejam em tamanhos iguais para a gente poder dar o nó certinho. E ao mesmo tempo ela fica com as cores bem na paralela, que é outra coisa importante também. Então eu vou concluir. Como eu vou recomeçar esse ponto? Eu vou recomeçar exatamente aonde foi a última colocada de agulha. Então eu venho aqui e faço o ponto seguinte. Certo? Terminamos. Uma coisa é uma dica. Quando a gente... eu coloquei essa linha para fazer uns poucos pontos. Então, naturalmente, me sobrou muita linha. Como eu devo ter as cores entre uma e outra flor, eu ter uma similitude de cor, eu poderia aqui fazer uma flor de ponto reto, tá? Porque eu aproveitaria essa linha e, ao mesmo tempo, estaria preenchendo mais o meu trabalho. Nesse caso, eu vou fazer aqui um pistilo diferente, para que vocês também aprendam, que é esse que tá aqui, ó. Então, vamos lá. Um ponto grande e volto para a lateral bem próxima do meu ponto grande. Cruzo o meu ponto grande com um X sobre essa linha maior que eu tracei aqui. Cruzo novamente, fazendo um X e pegando um pouco abaixo da primeira altura. Faço um segundo X. Menor um pouco. E faço um terceiro X, menor um pouco. Vou para cima para fazer novamente um outro pistilo. Um ponto grande, volto para a lateral, um ponto, outro X mais abaixo e um terceiro X mais abaixo, certo? Então, tenho aqui os pistilos. E, ao mesmo tempo, aproveitei a linha que eu tinha na agulha. Arremato. Certo? E vou usar agora para fazer este preenchimento aqui. Fazendo uma sombra aqui no fundo para me dar uma profundidade e também aqui. Só que antes disso, o que eu vou fazer? Antes disso, eu vou fazer uma folha aqui, ó, para dar uma maior naturalidade à minha flor. Tá vendo? Como se essa flor tivesse dobrada. Então, com uma linha verde, vou fazer ela dupla. Vou preencher essa folha. Eu não vou fazer o preenchimento da folha com um ponto normal,
para que vocês aprendam a fazer folha com outros pontos também. Então, eu vou fazer essa folha com correntinha. Olha, uma correntinha central. Termino e desço, como se eu estivesse fazendo a folha mesmo. Uma correntinha para o lado esquerdo. E uma correntinha para o lado direito. É preciso fazer a folha com ponto folha? Nem sempre. Ó, outra correntinha para o lado esquerdo. E outra correntinha para o lado direito. Outra para a esquerda, e aí eu tenho que aproximar bem da minha pétala, porque a correntinha tem que ficar acima da pétala. Olha lá. De novo. E para o lado esquerdo. Terminei, mas eu não concluí aqui. Nós vamos concluir, tá bom? Vou arrematar essa linha. Eu preciso concluir fazendo correntinha? Não, eu posso concluir com ponto reto, como se fosse uma terminação de folha, que fica até mais rápido de eu terminar. Em alguns momentos, a gente trabalhar rapidamente faz com que a gente possa ter mais produção. E se a gente vive economicamente do nosso trabalho, o tempo para a gente vai ser dinheiro. Então, essas economias, mesmo que aparentemente pequenas, fazem a diferença. Eu vou terminar aqui como se fosse folha. Olha. Certo? Fazendo pontos menores, só para concluir. E uma coisa que eu vou fazer aqui, que eu acho bem bacana. Se vocês observarem, esse meio aqui, ó, não ficou bem bonito. Então, eu vou fazer um ponto correntinha torcida aqui nesse centro para dar uma melhor aparência, uma melhor terminação. E, ao mesmo tempo, a gente fez uma folha com 3 pontos. Olha lá. Terminei. Olha aí. Certo? Terminei essa folha. Agora nós vamos terminar a flor em si. Certo? Eu tô fazendo essa flor aí só para que vocês saibam, porque muita gente tem dessa linha e não usa o suficiente, eu vou fazer com essa linha torsal, tá bom? Então, eu tô usando linha perlê, linha esterlina e agora vou usar a linha torsal. Todas com calibre ou grossura diferente. Nesse caso, a torsal, eu não vou usar ela dupla, eu vou usar ela simples, porque ela já é uma linha grossa. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar primeiro com giz para que vocês acompanhem.
Olha, aqui eu vou colocar esses pontos retos grandes para que fique uma sombra. Aqui a mesma coisa. E depois vou preencher com esse ponto semente. Tudo com a mesma cor de linha. Poderia fazer com cores diferentes? Sim. Só daria preferência para essa sombra aqui usar sempre tons mais escuros, porque na verdade é uma sombra da pétala e a sombra deve ser caracterizada com uma cor mais escura. Olha, pontos retos, aleatórios. Pus todos os pontos grandes, agora eu vou voltar com pontos menores. E é importante que tenha essa desuniformidade no tamanho dos pontos, porque isso dá mais naturalidade ao trabalho em si. Ó, concluí, certo? E agora vou fazer esse ponto semente, ou ponto areia, que nada mais é que um pesponto aleatório, e é muito usado esse pesponto, principalmente em bordado jeans ou no bordado livre, para preenchimento de grandes áreas, porque ele dá a cor e ao mesmo tempo deixa aparecer o fundo e você não gasta tanta linha, com um preenchimento fechado. Não tem segredo. Vou para qualquer lado, vou em qualquer direção, não importa se fica um ou dois do mesmo lado, isso não importa. E aproveito, já vou andando para minha outra pétala, porque eu vou precisar fazer a mesma coisa aqui. Mesmo que a linha esteja pequena, mas pelo menos para alguma coisa ela vai já estar aqui. Deu pelo menos para 3 pontos. Vou arrematar e colocar mais um pouco de linha. Então, seguimos. Vou colocar primeiro o fundo para dar a sombra. E aqui em cima, o ponto semente de novo. Gente, o bordado em jeans, ele é muito versátil. Você pode fazer em roupa, em sapato, em sapato, como em sapato. Você borda o jeans e leva num sapateiro para ele fazer um sapato para você. Ou mesmo você compra aquelas molecas que são sapatinhos feitos em tecido e pode fazer. Pode fazer até a mesma coisa num bordado em tênis, tá bom? O bordado em jeans, ele é facilmente vendido. Então, você pode, se você não tem muito recurso, você pode, por exemplo, comprar jeans em brechó, que você muitas vezes encontra jeans com boa qualidade, principalmente jaquetas, e aí você bordar e vender essas jaquetas bordadas. É uma fonte de renda bem interessante e que eu tenho muita aluna que faz. Então, é uma sugestão para quem está com dificuldade de dinheiro e que precisa ter um ganho extra, tá bom? Então, a nossa flor ficou pronta. Quero fazer um pouquinho mais desta daqui, para a gente poder dar um segmento nesse bordado, tá bom? O bastidor não tem problema dele ficar sobre a parte bordada do meu tecido. O bastidor não estraga o bordado. Aqui, nós vamos fazer somente
correntinhas, só correntinha, de uma forma aleatória, ou ponto margarida, né? Que é a mesma coisa, a correntinha, o detalhe que é uma dentro da outra, e o ponto margarida são pontos individualizados. Eu vou fazer cumprindo com essa regrinha aqui, olha, de ter como se fosse um leque acima dessas folhas para ficar uma flor. E quando estiver pronto, eu vou colocar esses pontinhos aqui em outra cor. Então, eu posso vir aqui, posso ir andando ordenadamente para cima. Eu não preciso, vou tentar bordar assim para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Eu não preciso colocar só em espaços vazios. Eu posso colocar em espaços que eu já tenho uma margarida, ficando um pouco uma em cima da outra, porque isso faz com que dê uma naturalidade maior à minha flor. Sempre acomodando a linha na agulha para quando eu puxar. Olha, aqui ficou um defeito. Nós vamos lá para consertar. Eu não vou tirar defeito porque quando vocês forem bordar, vai dar esse tipo de defeito e eu não vou estar perto para ajudar. Então, quando der algum defeito aqui, eu vou deixar para vocês aprenderem a corrigir. Eu tô indo lá consertar esse defeito aqui, ó. Ficou a linha sem puxar direito. Então, eu vou lá consertar. Ó. Muita gente me pergunta se o jeans não é duro para bordar. Eu não acho, mas tem gente que tem a mão mais sensível e que pode machucar. Ó, já comecei a prender, tá vendo? O que eu vou fazer? Venho aqui, na verdade foi um ponto que ficou sem terminar. Então, olha, eu venho aqui, engancho novamente nesse ponto e termino. Se você se adaptar e gostar, use dedal. Eu normalmente não uso. Quando uso, eu uso só um dedal americano que tem que é um corinho que cola no dedo. É o único que eu consigo usar. Ó, aqui eu terminei. Eu não vou concluir tudo porque é muito tempo. Então, eu vou fazer a parte amarela e depois eu concluo e coloco uma foto do trabalho completo para vocês verem. Então, aqui eu vou encerrar por enquanto. E vou colocar a linha amarela, dupla. Eu tô trabalhando sempre com linha dupla. Olha. E vou fazer esse acabamentinho aqui. Tá vendo? Só pontinhos retos. Ó. Uma dica. Aqui no final, eu não preciso fazer com correntinha. Eu posso fazer só com ponto reto entre o vermelho e o amarelo, que também fica bonito. Eu vou fazer assim e depois eu vou mostrar para vocês. Pessoal, é isso. Essa foi a aula de ontem, complemento da aula da rosa que a gente já tem, e vou seguir bordando todo esse tecido em jeans. Amanhã tem mais. E
Depois nós vamos fazer com esse tecido um bolso de uma bolsa para a gente fazer um sorteio, fazer alguma coisa e o dinheiro desse trabalho a gente ajudar alguma instituição social, tá bom? Um beijo, obrigada e até o próximo. Tchau!